Você está despedida! A voz da menina de 10 anos ecoou pelo restaurante lotado como um decreto imperial. Melissa Bunce, filha do bilionário Tiago Bunce, apontava o dedo para a garçonete que acabara de servir sua mesa. Clientes pararam de comer. Garçons congelaram com bandejas no ar. Todos sabiam a regra não escrita. Ninguém encontraria a herdeira dos Bunce. Ninguém até aquele momento. Rebeca Soares, 23 anos, garçonete exausta de 3 turnos seguidos, se aproximou da mesa com um prato de sanduíche. Não curvou a cabeça, não forçou sorriso, apenas olhou diretamente nos olhos da menina e disse algo que ninguém jamais teve coragem de dizer. O sanduíche voou pelos ares em câmera lenta. O silêncio no restaurante era ensurdecedor. Tiago Bunce, o homem que comandava impérios corporativos, observava boquiaberto enquanto sua filha, a criança que fazia adultos se calarem, ficava completamente sem reação pela primeira vez na vida. O que Rebeca disse? Como uma garçonete comum conseguiu fazer o impossível? E por que o bilionário, horas depois, bateu na porta da casa dela com uma proposta tão absurda que mudaria tudo? Alguns segundos de coragem podem destruir uma vida ou salvar 2. A cafeteria Aroma em Grão tinha aquele cheiro reconfortante de café recém-passado, misturado com pão na chapa, que fazia qualquer um esquecer os problemas da vida. Menos Rebeca Soares. Para ela, aquele cheiro significava mais 8 horas em pé, mais sorrisos forçados e mais gorjetas que mal pagavam o aluguel atrasado. Rebeca limpava uma mesa quando a porta de vidro se abriu com um tilintar suave. Um homem de terno impecável entrou segurando a mão de uma menina de uniforme escolar azul marinho. O tipo de uniforme que custava mais que o salário mensal de Rebeca. Cabelos perfeitamente presos, sapatos reluzentes, postura ereta demais para uma criança de 10 anos. Tiago Bunce escolheu a mesa do canto, longe das janelas. Rebeca reconheceu o nome quando ele fez a reserva pelo telefone mais cedo. Todo mundo em São Paulo conhecia os Bunce, construtoras, shoppings, prédios comerciais. O sobrenome estava estampado em metade da cidade. A menina sentou com expressão entediada, como se estivesse cumprindo uma sentença. Tiago tentou puxar conversa, mas Melissa respondia com monossílabos, enquanto mexia no celular. Rebeca se aproximou com o bloco de pedidos. Boa tarde. O que vão querer? Tiago sorriu educado. Um café expresso e um sanduíche natural de peito de peru para mim. Melissa, o que você quer? A menina nem levantou os olhos. Nada daqui presta. Rebeca piscou devagar. Já tinha lidado com clientes difíceis, mas crianças mimadas tinham um talento especial para testar sua paciência budista. O cardápio tem 12 opções de sanduíche, 8 de suco natural e sobremesas artesanais feitas aqui mesmo. Mas se preferir criticar sem experimentar, também aceitamos. O silêncio caiu na mesa como uma cortina de teatro. Tiago arregalou os olhos. Melissa finalmente olhou para cima, estudando Rebeca com interesse pela primeira vez. Você sabe com quem está falando? A voz da menina tinha aquele tom aristocrático e irritante, com uma cliente que ainda não decidiu o pedido. Rebeca manteve a expressão neutra. Tenho outras 4 mesas esperando. Quer pedir ou prefere continuar a sessão de crítica gastronômica? Melissa estreitou os olhos. Estava acostumada com adultos se curvando, pedindo desculpas, recuando. Aquela garçonete simplesmente não ligava. Quero o sanduíche de frango com cream cheese, sem tomate. E o pão tem que ser macio, nada daqueles industrializados horríveis que grudam nos dentes. Nosso pão é fresco assado hoje de manhã, Rebeca anotou. Mais alguma exigência ou posso ir trabalhar? Tiago tentou esconder um sorriso. 15 minutos depois, Rebeca voltou com os pedidos. Colocou o café de Tiago com cuidado e o sanduíche de Melissa com neutralidade profissional. A menina pegou o prato, examinou o sanduíche como um cientista analisando uma amostra suspeita, deu uma mordida pequena. Mastigou em silêncio.
Rebeca esperou o veredicto com paciência de quem já viu de tudo. Está aceitável. Melissa devolveu o prato. Que elogio avassalador. Vou avisar o chefe para emoldurar essa review. Melissa quase sorriu. Quase. A refeição seguiu em silêncio relativo. Tiago tentava conversar com a filha sobre a escola, sobre o fim de semana, sobre qualquer coisa. Melissa respondia com grunhidos educados enquanto mexia no celular, até que Rebeca voltou para retirar os pratos. Melissa pegou o sanduíche pela metade e jogou no chão. O barulho ecoou pela cafeteria. Clientes viraram para olhar. O gerente começou a caminhar na direção da mesa com expressão de pânico. Rebeca olhou para o sanduíche no piso de cerâmica, depois para Melissa, depois para o teto, como se pedisse paciência aos céus. Foi um lançamento nível 10 ou só 7.5? Porque se for competir em arremesso de comida, preciso saber a categoria. Melissa piscou, confusa. Tiago segurou o riso com esforço sobre-humano. E Rebeca simplesmente pegou uma vassoura, limpou a bagunça e perguntou com ironia mortal: algo mais, princesa? Ou já terminou a performance? Rebeca jogou o avental no armário dos funcionários com mais força que o necessário. 10 horas de pé, 3 clientes reclamando de coisas inexistentes e uma criança mimada jogando comida no chão. Só faltava chover no caminho de casa. Estava chovendo. Claro que estava. Ela puxou o capuz do moletom surrado e começou a caminhar até o ponto de ônibus quando um carro preto parou na calçada. Vidro fumê, rodas cromadas, aquele tipo de veículo que custava mais que um apartamento inteiro. A janela desceu. Tiago Bansi. Rebeca Soares. Ela parou desconfiada. Se está me processando pela piada do arremesso, saiba que tenho direito constitucional ao humor sarcástico. Tiago riu. Nada disso. Posso conversar com você? 5 minutos. Estou encharcada, exausta e meu ônibus passa em 7 minutos. Faça valer a pena. Entre no carro. Prometo que não sou serial killer. É exatamente o que um serial killer diria. Mas ela entrou mesmo assim. O banco de couro era absurdamente confortável. Ar-condicionado na temperatura perfeita. Cheiro de carro novo misturado com perfume caro. Tiago ajustou o retrovisor e a encarou com seriedade. Você fez hoje algo que ninguém conseguiu fazer em 2 anos. Limpar sanduíche do chão? Fazer minha filha respeitar alguém? Rebeca ergueu uma sobrancelha. Respeito é uma palavra forte. Eu diria que ela ficou confusa o suficiente para parar de atacar por 30 segundos. É mais do que qualquer babá, professora ou terapeuta conseguiu. Tiago respirou fundo. Minha filha perdeu a mãe há 2 anos. Desde então ela mudou, afasta todo mundo, testa limites, destrói relacionamentos antes que eles comecem. Rebeca sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão neutra. Sinto muito pela perda, mas não sou terapeuta infantil. Eu sei. E é exatamente por isso que estou aqui. Tiago tirou um envelope do bolso interno do paletó. Quero contratar você. Para servir café na sua casa? Obrigada, mas passo. Para ser a acompanhante especial da Melissa. Alguém que passe tempo com ela, que não tenha medo de estabelecer limites, que trate ela como uma criança normal, em vez de uma boneca de porcelana quebrada. Rebeca riu. Você quer pagar alguém para ser amiga da sua filha? Isso é o mais triste e bizarro que ouvi hoje. 12 mil por mês, horário flexível, finais de semana livre se quiser, e eu pago sua faculdade completa. O silêncio encheu o carro como água em um submarino afundando. Repete a última parte. Faculdade completa. Qualquer curso. Qualquer universidade particular, mensalidade, livros, material, tudo. Rebeca sentia o coração batendo no tímpano. Ela tinha trancado a administração no 2º semestre por falta de dinheiro. Trabalhava dupla jornada para pagar aluguel de um quarto minúsculo em Guaianazes. Comia miojo 4 vezes por semana. 12 mil por mês era mais do que ela ganhava em 3 meses na cafeteria. Faculdade paga era o tipo de sonho que ela tinha desistido de sonhar. Porque eu
Sua voz saiu mais baixa que pretendia. Porque você não teve pena dela. Não se curvou, não fingiu. Tratou ela como uma pessoa chata que precisava ouvir a verdade. Tiago sorriu cansado. Melissa precisa de alguém real, não de mais um adulto aterrorizado. Rebeca olhou pela janela. A chuva escorria no vidro como lágrimas do universo. Isso é loucura. Completamente. Sua filha vai me odiar. Provavelmente. Pode não funcionar. 3 meses de teste. Se não der certo, você sai com 3 meses de salário e a matrícula da faculdade garantida de qualquer forma. Rebeca fechou os olhos. Pensou no aluguel atrasado, nas contas acumuladas, no diploma que nunca veio. Quando eu começo? A mansão dos Bunce ficava em um condomínio fechado, na Zona Sul, que parecia cenário de filme americano. Portão com reconhecimento facial, jardins que mais pareciam parques, casas que poderiam abrigar famílias inteiras em cada quarto. Rebeca desceu do Uber, sentindo-se completamente deslocada, com sua mochila surrada e tênis gasto. Tiago a recebeu na porta principal, com um sorriso educado. Bem-vinda. Deixa eu te mostrar a casa. A sala de estar tinha pé direito triplo, lustre de cristal, que custava provavelmente o valor de um carro popular, e uma escadaria de mármore digna de novela das 8. Rebeca seguia Tiago em silêncio, tentando não parecer uma turista impressionada. Melissa está no quarto. Ainda não contei que você viria hoje. Estratégia de emboscada. Inteligente. Tiago parou em frente a uma porta branca decorada com adesivos de estrelas. Bateu de leve. Mel, posso entrar? Silêncio. Ele abriu mesmo assim. O quarto era maior que o apartamento inteiro onde Rebeca morava. Cama king com dossel, estante cheia de livros organizados por cor, escrivaninha de madeira nobre, pôster de bandas de rock na parede. Melissa estava sentada na cama com um livro no colo. Olhou para a porta. Olhou para Rebeca. Seu rosto atravessou 5 estágios de emoção em 2 segundos. Confusão, reconhecimento, raiva, incredulidade e, finalmente, indignação pura. O que ela está fazendo aqui? Melissa, a Rebeca vai passar um tempo com a gente. Ela vai te fazer companhia, te ajudar com o que precisar. Você contratou a garçonete? A voz da menina subiu 3 oitavas. Está de brincadeira comigo? Rebeca encostou no batente da porta com os braços cruzados. Oi também para você. Linda decoração, por sinal. Os pôsteres de rock combinam com a personalidade doce. Melissa fechou o livro com força. Eu não pedi uma babá. Tecnicamente não sou babá. Sou mais uma consultora de comportamento infantil. Você é uma garçonete sem ensino superior completo que mora em Guaianazes. Rebeca piscou, impressionada. Alguém fez o dever de casa, investigou meu CEP e tudo. Creepy, mas eficiente. Tiago interveio. Melissa, não seja rude. Rude é trazer estranhos para casa sem avisar. A menina levantou da cama. Eu não preciso de ninguém e definitivamente não preciso dela. Ótimo, porque eu também não estava exatamente animada para passar tempo com uma criança que joga comida no chão como forma de comunicação. Rebeca entrou no quarto sem pedir licença. Mas seu pai está pagando minha faculdade, então aqui estamos. 2 pessoas que não se suportam presas na mesma casa. Como um reality show, só que sem câmeras e com mais ressentimento. Melissa abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você não pode falar assim comigo. Posso e acabei de falar. Olha só, quebrando barreiras sociais desde 1900 e bolinha. Tiago tentava não rir. Melissa parecia genuinamente perdida, como se estivesse jogando xadrez e alguém tivesse mudado as regras no meio da partida. Eu vou reclamar com meu pai. Ele está literalmente aqui assistindo essa discussão. Melissa olhou para Tiago com os olhos cheios de traição silenciosa. Ele deu de ombros, sem jeito. A menina pegou o celular e saiu do quarto batendo a porta. Rebeca suspirou. Primeira interação foi um sucesso absoluto. Ela não bateu em você. Considerando o histórico, isso é praticamente uma vitória. Que parâmetro de sucesso reconfortante.
Tiago sorriu cansado e apontou para a porta ao lado. Seu quarto é ali. Qualquer coisa me chama. Rebeca entrou no quarto de hóspedes. Cama queen, banheiro privativo, vista para o jardim. Ela se jogou na cama e olhou para o teto. Em que diabos eu me meti? Se você está gostando dessa história incrível, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias emocionantes para você. Ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Agora, vamos continuar. As primeiras 2 semanas foram uma guerra psicológica silenciosa. Melissa ignorava Rebeca com maestria olímpica. Rebeca respondia com indiferença calculada que deixava a menina visivelmente frustrada. A rotina era estranha. Rebeca acordava cedo. Tomava café na cozinha enorme ao lado de Tiago, que revisava e-mails no tablet. Melissa descia sempre 15 minutos depois, pegava uma fruta e subia de volta sem olhar para ninguém. Ela sempre foi assim? Rebeca perguntou numa manhã de quinta-feira. Tiago suspirou. Antes era o oposto. Falante, carinhosa, grudenta até. Depois do acidente, ele não terminou a frase. Rebeca não insistiu. À tarde, enquanto Melissa estava na escola, Rebeca explorava a casa. Era impossível não se sentir intimidada pelo tamanho absurdo de cada cômodo. Biblioteca com mais livros que livraria de shopping, sala de cinema particular, academia completa. No segundo andar, um corredor levava a uma ala que parecia menos usada. Rebeca caminhou distraída, abrindo portas. Quarto de hóspedes, closet, banheiro social. A última porta estava trancada. Rebeca ia virar para ir embora quando ouviu. Um piano. Não era música de fundo, não era gravação, era alguém tocando, e tocando bem. Ela encostou a orelha na porta. A melodia era melancólica, técnica, cheia de sentimento. Não era música de criança aprendendo. Era música de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Rebeca testou a maçaneta de novo. Trancada. Bateu de leve. Melissa, a música parou no mesmo instante. Silêncio absoluto. Mel, sou eu. Posso entrar? Não. A voz veio abafada. Vai embora. Você toca muito bem. Eu disse para ir embora. Rebeca esperou alguns segundos. Tudo bem, desculpa incomodar. Ela se afastou da porta, mas ficou no corredor. 5 minutos depois, ouviu a tranca sendo aberta. A porta se abriu uma fresta. Melissa apareceu com os olhos vermelhos. Como você sabia que era eu? Chute educado. Seu pai não parece o tipo que toca Chopin escondido. A menina não sorriu. Você não pode contar para ninguém. Por que é segredo? Melissa abriu a porta completamente. A sala era diferente do resto da casa. Mais aconchegante, mais pessoal, fotos na parede, um piano de cauda preto no centro, cortinas de renda filtrava a luz da tarde. Era o quarto da minha mãe. A voz de Melissa estava estranha, vulnerável. Ela me ensinou a tocar. Depois do acidente, meu pai trancou tudo. Disse que era muito doloroso entrar aqui. Rebeca entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Mas você conseguiu a chave. Fiz uma cópia antes dele trancar. Melissa sentou no banquinho do piano. Venho aqui quando ele não está em casa. É o único lugar onde ainda sinto ela perto. Rebeca se aproximou. As fotos mostravam uma mulher linda de cabelos castanhos e sorriso luminoso. Melissa pequena no colo dela. Tiago mais jovem com o braço em volta da família. Ela era linda. Era a melhor pessoa do mundo. A voz de Melissa quebrou. E eu matei ela. Rebeca congelou. O que você disse? Melissa limpou as lágrimas com raiva. No dia do acidente, eu estava reclamando de uma prova ruim. Não parava de falar. Minha mãe virou para me responder e não viu o caminhão. Foi minha culpa. O silêncio pesou como chumbo. Rebeca se sentou ao lado dela no banco. Melissa, olha para mim. A menina não olhou. Olha para mim. Ela olhou. Você tinha 8 anos. Crianças reclamam, mães conversam, acidentes acontecem. Não foi sua culpa. Você não entende.
Entendo mais do que você imagina. Melissa finalmente olhou para Rebeca com atenção, e ali, naquele quarto trancado, algo mudou. Mas nenhuma das duas sabia que alguém estava ouvindo do lado de fora da porta. Genevieve Benz chegou sem avisar numa terça-feira de manhã. Salto alto ecoando no mármore da entrada, óculos escuros, Prada, bolsa que custava mais que um carro popular. Ela era a irmã mais nova de Tiago, mas parecia ter saído de uma revista de alta sociedade onde todos posam com expressão de quem cheirou algo ruim. Rebeca estava na cozinha preparando o lanche de Melissa quando ouviu a voz afiada. "Tiago, onde você está?" Tiago desceu as escadas com expressão de quem acabou de receber notícia de imposto atrasado. "Genevieve, não sabia que viria hoje. Família não precisa avisar para visitar." Ela tirou os óculos e seus olhos percorreram a sala como se estivesse avaliando cada objeto. "Vim ver como está minha sobrinha. Faz semanas que você não responde minhas mensagens. Tenho estado ocupado." Claramente, Genevieve finalmente notou Rebeca parada na porta da cozinha. "E quem seria você?" "Rebeca, trabalho aqui." "Trabalha?" Genevieve repetiu a palavra como se estivesse testando veneno. "Mais uma funcionária que meu irmão contrata sem consultar a família." Tiago suspirou. "Genevieve, não comece." "Não estou começando nada. Só acho curioso você trazer estranhos para dentro de casa quando Melissa está tão frágil." Rebeca mordeu a língua. Literalmente. Sentiu o gosto metálico de sangue. Melissa desceu as escadas naquele momento e congelou ao ver a tia. "Tia Gigi, minha princesa!" Genevieve abriu os braços dramaticamente. Melissa desceu devagar e aceitou o abraço com entusiasmo de quem abraça um cacto. "Deixa eu olhar para você. Está tão magra. Seu pai não está te alimentando direito." "Eu como normal, tia." "Normal não é suficiente. Você precisa de cuidados especiais, vitaminas, acompanhamento nutricional." Genevieve lançou um olhar acusatório para Tiago. "Uma criança órfã de mãe precisa de atenção redobrada." Rebeca viu Melissa encolher com a palavra órfã. A menina odiava aquele termo. "Melissa está bem cuidada." Tiago manteve a voz firme. "Por uma funcionária?" Genevieve soltou uma risada seca. "Tiago, seja sério. Essa menina precisa de família, sangue, não de empregados temporários." "Rebeca não é temporária." "Ah, não? E o que ela é exatamente? Babá? Governanta? Amiga paga?" Rebeca deu um passo à frente. "Sou a pessoa que está aqui todos os dias. A que escuta, a que se importa. A que não aparece uma vez por mês para criticar." O silêncio caiu como bomba. Genevieve virou lentamente, os olhos faiscando. "Com licença? Você me ouviu." Tiago fechou os olhos como quem reza para o chão se abrir. Melissa olhava entre as duas mulheres com os olhos arregalados. Genevieve caminhou até Rebeca com passos calculados. "Você não faz ideia de quem eu sou ou do que sou capaz. E você não faz ideia do que Melissa precisa. E você faz? Uma garçonete de Guaianazes que mal terminou a faculdade?" Rebeca sorriu sem humor. "Pelo menos eu estou presente." Genevieve virou para Tiago. "Ou você tira essa mulher daqui, ou eu tomo providências legais." "Providências legais." Tiago ergueu uma sobrancelha. "Por quê? Porque alguém finalmente te respondeu à altura? Porque essa casa virou um circo. Uma estranha morando aqui, influenciando minha sobrinha e você permitindo tudo." "Rebeca, fica." Genevieve pegou a bolsa com força. "Você vai se arrepender, Tiago. Melissa precisa de estrutura, de família de verdade, não de pessoas pagas para fingir que se importam." Ela saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado como concreto. Melissa subiu as escadas sem dizer nada. Tiago passou a mão no rosto, exausto. "Desculpa por isso." Rebeca cruzou os braços. "Ela sempre foi assim? Piorou depois que minha esposa morreu." Começou a questionar cada decisão minha sobre Melissa. Rebeca não disse nada, mas algo no fundo da sua mente acendeu um alerta. Genevieve não tinha vindo apenas para visitar.
Ela tinha vindo avaliar. E Rebeca acabara de se tornar um problema. 3 semanas depois da visita de Genevieve, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi sutil. Melissa voltou da escola dizendo que a diretora tinha ligado para Tiago reclamando de comportamento agressivo. Tiago jurou que não recebeu ligação nenhuma. A diretora insistiu que ligou 3 vezes. Depois vieram os incidentes. Melissa quebrou um vaso caríssimo da sala. Só que ela estava na escola quando aconteceu. As câmeras de segurança misteriosamente não gravaram aquele horário. Tiago começou a receber e-mails anônimos. Sua filha precisa de ajuda profissional, não de babás incompetentes. Você está falhando como pai. Melissa merece uma família estruturada. Rebeca notou que Melissa estava regredindo, mais fechada, mais agressiva, recusava-se a sair do quarto alguns dias. Numa quinta-feira, Rebeca encontrou Melissa chorando escondida no banheiro. O que aconteceu? Minha tia ligou hoje. Rebeca sentou no chão do banheiro ao lado dela. E o que ela disse? Que você está aqui só pelo dinheiro, que não se importa comigo de verdade, que meu pai te paga para fingir. A raiva subiu quente pela garganta de Rebeca. E você acredita nisso? Melissa encolheu os ombros. Não sei no que acreditar. Olha para mim, Mel. Rebeca esperou até a menina erguer os olhos vermelhos. Seu pai me paga sim. Não vou mentir sobre isso. Mas ninguém paga o suficiente para alguém aguentar suas birras, suas ironias e seus testes diários se não houver algo real por trás. Então por que você fica? Porque você é chata, mimada e às vezes insuportável. Mas também é engraçada, inteligente e talentosa. E porque lá no fundo, por baixo dessa armadura toda, você é só uma menina com medo de se machucar de novo. Melissa limpou as lágrimas. Minha tia disse que vai pedir minha guarda. Rebeca congelou. O quê? Ela disse que meu pai não sabe me educar. Que a casa está uma bagunça, que eu preciso de uma figura materna de verdade. O quebra-cabeça finalmente se montou na cabeça de Rebeca. Os e-mails, os incidentes, as ligações misteriosas. Genevieve estava construindo um caso. Rebeca se levantou. Fica aqui, já volto. Ela desceu as escadas e encontrou Tiago no escritório. Bateu na porta sem cerimônia. Genevieve está tentando pegar a guarda de Melissa. Tiago levantou os olhos dos papéis. Como você sabe? Melissa me contou. E agora tudo faz sentido. Os incidentes, os e-mails, as acusações de que você é pai negligente. Rebeca começou a andar de um lado para o outro. Ela está montando um caso contra você. Tiago ficou pálido. Ela não conseguiria. Sou o pai biológico. Ela é tia, tem estabilidade financeira e pode argumentar que Melissa precisa de figura materna, principalmente se conseguir provar que a casa está em caos. Mas não está. Para um juiz que só vê relatórios fabricados, pode parecer que está. Rebeca parou na frente da mesa. Tiago, ela não quer Melissa por amor. Quer pelo dinheiro. Como assim? Sua filha é herdeira de um império. Se Genevieve tiver a guarda, controla tudo até Melissa completar 18 anos. Tiago fechou os olhos. Meu Deus! A porta do escritório se abriu. Melissa estava parada ali, com expressão determinada. Então a gente vai lutar. Rebeca e Tiago olharam para ela surpresos. Mel, você ouviu? Ouvi tudo, e não vou deixar a tia Gigi me usar. Melissa entrou no escritório. Rebeca tem razão. Minha tia só quer o dinheiro, mas sabe o que ela não esperava? O quê? Tiago perguntou. Melissa olhou para Rebeca com um sorriso pequeno. Que eu e a garçonete chata nos tornaríamos um time. O plano começou a se formar naquela mesma noite. Tiago contratou o melhor advogado de família de São Paulo. Rebeca começou a documentar tudo. Horários, rotinas, progressos de Melissa. E Melissa, pela primeira vez em 2 anos, decidiu cooperar. A mudança foi gradual, mas perceptível. As birras diminuíram. As conversas aumentaram. Melissa começou a falar sobre a escola, sobre os colegas, sobre pequenas coisas do dia a dia que antes guardava só para si.
Uma noite, Rebeca estava no quarto lendo quando ouviu batidas leves na porta. Entra! Melissa apareceu de pijama segurando um caderno. Posso falar com você? Claro, senta aqui. A menina se sentou na cama, nervosa. Abriu o caderno. Estava cheio de desenhos. Bons desenhos, paisagens, retratos, estudos de sombra e luz. Não sabia que você desenhava. Minha mãe me ensinou. Antes do piano, era desenho. Melissa passou os dedos pelas páginas. Parei depois que ela morreu. Não conseguia mais segurar o lápis sem lembrar dela segurando minha mão, me ensinando. Rebeca ficou em silêncio, deixando Melissa falar no próprio ritmo. O acidente foi num sábado. A gente estava voltando da aula de piano. Eu tinha acabado de tirar nota baixa numa prova de matemática e estava reclamando alto, muito alto. A voz dela ficou trêmula. Minha mãe virou para me responder, para me consolar. Foi só um segundo, mas foi o suficiente. Mel, o caminhão veio pela lateral. Ela não viu, tentou desviar no último segundo, mas... Melissa limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu saí sem um arranhão. Ela morreu no hospital 3 horas depois. Rebeca sentiu o próprio coração apertar. Você estava lá com ela? Até o final. Ela segurou minha mão e disse que me amava. Disse para eu cuidar do meu pai, e então ela simplesmente fechou os olhos. O silêncio era pesado como ferro. Desde então, eu não consigo me perdoar. Cada vez que alguém tenta se aproximar, eu afasto. Porque eu não mereço que gostem de mim. Não depois do que fiz. Rebeca puxou Melissa para um abraço. A menina resistiu por um segundo. Depois desmoronou. Chorou de um jeito que provavelmente não chorava há anos. Soluços profundos, desesperados, de alguém que segurou dor demais por tempo demais. Você tinha 8 anos, Mel. 8. Crianças reclamam, mães consolam. Foi um acidente. Horrível, injusto, devastador, mas foi um acidente. Mas eu poderia ter ficado quieta. E se tivesse ficado? Se você não tivesse reclamado naquele dia, teria reclamado outro. Ou seu pai teria ligado. Ou o rádio tocaria uma música. Acidentes não precisam de motivo. Eles simplesmente acontecem. Melissa chorou mais alguns minutos. Rebeca apenas segurou ela, deixando que todo aquele veneno finalmente saísse. Quando os soluços diminuíram, Melissa se afastou, limpando o rosto. Minha tia sempre diz que eu preciso ser forte, que chorar é fraqueza. Sua tia está errada. Chorar é humano. Guardar tudo por dentro até explodir é que é perigoso. Melissa deu um sorriso pequeno, molhado. Você é estranha, sabia? Vindo de você, vou considerar um elogio. A menina riu. Foi uma risada baixa, curta, mas genuína. Rebeca? Sim. Obrigada por não desistir de mim. Rebeca sentiu os próprios olhos arderem. Obrigada por me deixar ficar. Melissa ficou mais alguns minutos ali. Quando finalmente levantou para ir embora, parou na porta. Amanhã eu vou tocar piano para o meu pai, pela primeira vez desde o funeral. Rebeca sorriu. Ele vai adorar. Eu sei. E é por isso que estou apavorada. A audiência de guarda estava marcada para uma terça-feira de manhã. Tiago vestiu o melhor terno. Rebeca escolheu uma roupa discreta, mas apresentável. Melissa insistiu em usar o uniforme da escola, alegando que queria parecer uma criança normal, não uma boneca de vitrine. O fórum era intimidador. Corredores longos, paredes brancas, pessoas com expressões sérias carregando pastas. Genevieve chegou acompanhada de 2 advogados caros e um sorriso de quem já tinha ganhado. A sala de audiência era pequena. Juíza séria, mesa de madeira escura, silêncio pesado. Tiago sentou de um lado com seu advogado. Genevieve do outro com sua equipe jurídica. Rebeca e Melissa ficaram no banco de trás. A juíza começou revisando os documentos. Genevieve apresentou fotos da casa em desordem, e-mails que comprovavam negligência, depoimentos de funcionários que testemunharam comportamento preocupante de Melissa. Tudo fabricado com precisão cirúrgica.
O advogado de Tiago contra-argumentou com relatórios escolares, mostrando melhora no comportamento, declarações de professores, fotos da rotina estruturada da casa. Mas Rebeca conseguia sentir que não estava sendo suficiente. A juíza olhou para Melissa. Gostaria de falar alguma coisa? Melissa se levantou devagar. Todos os olhares convergiram para ela. Posso fazer algo melhor que falar? A juíza franziu a testa. Como assim? Tem um piano no corredor do fórum. Vi quando cheguei. Melissa respirou fundo. Posso mostrar quem eu realmente sou, em vez de falar sobre isso? Genevieve começou a protestar, mas a juíza ergueu a mão pedindo silêncio. É incomum, mas vou permitir. Temos 15 minutos de intervalo de qualquer forma. Todos se moveram para o corredor. Realmente havia um piano antigo ali, provavelmente usado em eventos do fórum. Melissa sentou no banquinho com as mãos tremendo. Rebeca se ajoelhou ao lado dela. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Melissa olhou para ela com determinação. É a única forma que consigo mostrar o que você e meu pai me devolveram. Ela posicionou os dedos nas teclas e começou a tocar. Não foi a música técnica que Rebeca tinha ouvido no quarto trancado. Foi algo diferente, mais emotivo, mais profundo. Uma composição que misturava tristeza e esperança, perda e reconstrução. O corredor foi ficando silencioso. Funcionários pararam de andar. Advogados largaram os celulares. Mesmo Genevieve parou de aparentar indiferença. Melissa tocava com os olhos fechados. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas seus dedos não erravam uma nota. Era como se estivesse conversando com alguém que não estava ali, como se estivesse tocando para a mãe uma última vez. Quando a música terminou, o silêncio era absoluto. Melissa abriu os olhos e olhou diretamente para Genevieve. Minha mãe me ensinou isso. Me ensinou que música não é sobre perfeição, é sobre sentir. E durante 2 anos, eu não conseguia sentir nada além de culpa. Ela se levantou. Mas meu pai nunca desistiu de mim. E Rebeca me ensinou que está tudo bem não estar bem. Ela caminhou até a juíza. Minha tia quer minha guarda porque acha que meu pai falhou. Mas ela está errada. Meu pai me deu espaço para sofrer, para errar, para ser criança mesmo sendo impossível. E me deu a Rebeca quando percebeu que eu precisava de alguém que não tivesse medo de mim. Genevieve estava pálida. Melissa continuou firme. Se a senhora me der para minha tia, eu vou voltar a ser aquela menina que quebra coisas e afasta pessoas, porque ela não quer me ajudar, ela quer me controlar. A juíza olhou para Genevieve. Tem algo a declarar? Genevieve abriu a boca, e então Rebeca tirou um pendrive do bolso. Rebeca se levantou e entregou o pendrive para a juíza. Tem algo que a senhora precisa ver. Genevieve ficou tensa. Isso é irregular. Não foi apresentado como evidência. Estou apresentando agora. Rebeca manteve a voz calma. São gravações das câmeras de segurança da casa dos Bunce, das últimas 6 semanas. O advogado de Tiago conectou o pendrive no notebook e projetou na parede. As imagens começaram a rolar. Genevieve entrando na casa quando Tiago não estava, quebrando o vaso, enviando e-mails do computador do escritório dele, ligando para a escola fingindo ser secretária de Tiago para fazer reclamações falsas. A sala ficou em silêncio absoluto. Ela desativou as câmeras da sala naquele dia específico, Rebeca explicou. Mas não sabia que Tiago tinha instalado câmeras novas no corredor depois de alguns incidentes estranhos. Câmeras que só eu e ele sabíamos que existiam. Genevieve estava branca. Isso foi tirado de contexto. Contexto? A juíza ergueu uma sobrancelha. Senhora Bunce, essas imagens mostram claramente você fabricando evidências contra seu próprio irmão. Isso é crime. Eu só queria o melhor para minha sobrinha. Você queria o dinheiro, Melissa falou, a voz firme. Sempre foi sobre o dinheiro, nunca sobre mim. Genevieve tentou se aproximar.
Melissa, você não entende. Eu te amo. Não, você não ama. A menina recuou. Você nunca perguntou como eu estava de verdade. Nunca quis saber o que eu sentia. Só aparecia para criticar meu pai e me fazer sentir culpada. A juíza bateu o martelo. Vou indeferir o pedido de guarda. Além disso, estou encaminhando este caso para investigação criminal, por falsificação de provas e tentativa de fraude. Genevieve saiu da sala escoltada por seguranças. Ela lançou um último olhar venenoso para Rebeca antes de desaparecer no corredor. Tiago abraçou Melissa com força. Ela retribuiu o abraço, finalmente permitindo que o pai a protegesse de verdade. Do lado de fora do fórum, o sol estava radiante. Melissa correu na frente, girando com os braços abertos, como se estivesse testando se ainda conseguia sentir leveza. Rebeca, ela virou. Posso voltar a ter aulas de piano? Você nem precisava perguntar. Tiago se aproximou. Obrigado. Por tudo. Por acreditar nela quando eu já não sabia mais como. Você nunca desistiu, Tiago. Só precisava de ajuda para encontrar o caminho. E você? Vai continuar com a gente? Rebeca olhou para Melissa rindo ao telefone, contando para alguém da escola sobre a audiência. Tão diferente da menina furiosa que conheceu meses atrás. Se vocês ainda me quiserem por perto, por favor. Melissa apareceu do nada, abraçando Rebeca pela cintura. Você não pode ir embora. Quem mais vai me chamar de chata quando eu merecer? Rebeca riu, bagunçando o cabelo da menina. Justo. 3 meses depois, Rebeca estava de volta à faculdade. Melissa tinha voltado às aulas de piano e até fizera uma amiga nova na escola. Tiago parecia 10 anos mais novo, finalmente permitindo-se ser feliz de novo. Numa tarde de sábado, Rebeca entrou na sala de piano. Melissa estava praticando uma música nova. Posso tentar? Rebeca perguntou. Você não sabe tocar. Então me ensina. Melissa sorriu. Aquele sorriso genuíno que Rebeca tinha aprendido a amar. Senta aqui. E ali, no quarto que antes era trancado e cheio de dor, agora ecoava música, risadas e a coisa mais improvável que poderia ter nascido daquela história toda. Uma família reconstruída, não pelo sangue, mas pela escolha. 2 anos depois, o Teatro Municipal de São Paulo estava lotado. Luzes suaves iluminavam o palco onde um piano de cauda esperava silencioso. Rebeca ajustou o vestido azul marinho enquanto Tiago revisava o programa pela 5ª vez, nervoso como se ele fosse se apresentar. Ela vai arrasar. Rebeca tocou o braço dele. Eu sei, mas sou pai. Nervosismo vem no pacote. As luzes diminuíram. O público silenciou. Melissa entrou no palco com um vestido branco elegante, cabelos presos num coque impecável. Aos 12 anos, ela tinha crescido alguns centímetros e perdido aquela expressão dura que carregava quando criança. Agora seu rosto mostrava determinação, mas também serenidade. Ela sentou no banco, ajustou a postura e olhou para a plateia. Seus olhos encontraram Tiago e Rebeca na 3ª fileira. Sorriu discretamente e começou a tocar. A música era uma composição própria. Melissa tinha trabalhado nela por meses com a professora nova de piano. Era complexa, emocional, contava uma história sem palavras. Uma história sobre perda, culpa, perdão e renascimento. Rebeca sentiu as lágrimas escorrerem sem pudor. Tiago segurou a mão dela, apertando forte. Quando a última nota ecoou no teatro, o silêncio durou 3 segundos inteiros. Então a plateia explodiu em aplausos de pé. Melissa se levantou, fez uma reverência elegante e saiu do palco com a postura de quem finalmente tinha feito as pazes com o próprio passado. Nos bastidores, ela correu direto para os braços de Tiago. Depois abraçou Rebeca com força. Consegui! Eu realmente consegui! Você foi perfeita! Rebeca limpou as lágrimas do rosto da menina. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Melissa sorriu, os olhos marejados. Eu sei, senti ela ali, no palco, como se estivesse sentada no banco comigo. Tiago beijou o topo da cabeça da filha.
Jantar de comemoração, só se for na cafeteria Aroma e Grão. Melissa piscou para Rebeca. Quero ver se os sanduíches ainda são tão criticáveis quanto naquele dia. Rebeca riu. Você é impossível. Aprendi com a melhor. Saindo do teatro, os três caminharam juntos pela calçada iluminada. Não eram mais o milionário desesperado, a garçonete perdida e a menina quebrada. Eram simplesmente uma família. Imperfeita, remendada, mas verdadeira. E para Melissa, finalmente isso era mais que suficiente. Às vezes, as melhores famílias não nascem. Elas são construídas, um sanduíche jogado por vez. E você? Já passou por uma situação onde alguém impossível entrou na sua vida e mudou tudo? Conta aqui nos comentários. E se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Até a próxima!